Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu faço você muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua companhia. Tenho certeza que vamos passar momentos agradáveis aqui hoje, eu e você. Seja você onde você estiver, seja você ouvindo através do Spotify, no YouTube, seja você acompanhando no Instagram, no Facebook e no Telegram. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje vamos ter um episódio especial, um episódio baseado em 2º Nef, capítulo 15. Lembrando que temos mais de 60 episódios dessa série, o Livro de Mórmon Comentado, já disponíveis no YouTube, no canal O Caminho do Discipulado e também no Spotify. Obrigado a todos que têm compartilhado esses episódios, que têm comentado, deixado sua experiência. Isso é muito especial para mim, poder ler os relatos, poder ver como de alguma forma esses episódios têm ajudado no seu estudo pessoal ou familiar. Muito obrigado por você nos acompanhar. Hoje vamos ter uma lição importante sobre como cuidar para não cairmos em cativeiros espirituais na nossa vida. Qual é o caminho para evitar cativeiros espirituais? Qual é o caminho mais orientado que o Senhor nos dá? O caminho que o Senhor nos sugere, que Ele nos aconselha a seguir para que nós não caiamos em cativeiros espirituais na nossa vida. Então vamos aprender juntos sobre isso hoje, eu e você. Primeiro eu vou ler na íntegra, então, o capítulo 15 de 2º Nef. Depois, após a leitura, vamos fazer alguns comentários sobre esse capítulo, alguns pontos importantes e como podemos aplicar isso hoje, na prática, na nossa vida, eu e você, tá bom? Estou muito animado, muito obrigado pela sua companhia. Vamos então iniciar agora o nosso estudo de hoje, 2º Nef, capítulo 15. E vamos agora então para a leitura do capítulo de hoje, que é 2º Nef, capítulo 15, e diz assim: Então cantarei ao meu bem-amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu bem-amado tem uma vinha num outeiro muito fértil, e cercou-a e limpou-a das pedras, e nela plantou excelente videira. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. E agora, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, eu vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais poderia ter feito a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Entretanto, quando esperei que me desse uvas, produziu uvas bravas. Agora, pois, eu vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e servirá de pasto, derribarei a sua parede e será pisada. E torná-la-ei em deserto, e não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dos seus deleites. E esperou o juízo, e eis aqui a opressão, retidão, mas eis aqui um clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, até que não possa haver nenhum lugar para ficarem sozinhos no meio da terra. Aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade muitas casas ficarão desertas, e grandes e belas cidades sem moradores. Sim, 10 acres de vinha darão um bato, e um homer de semente dará um efa. Ai dos que se levantam pela manhã para procurar bebida forte, e continuam até a noite, e o vinho os inflama. E a harpa e o alaúde, o tamboril, e pífaro e vinho há nos seus banquetes. Mas eles não olham para o trabalho do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. E os seus nobres estão famintos, e a sua multidão está com sede. Por isso, o inferno alargou-se e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que se deleitam a ele baixarão. E então o plebeu será abatido, e o poderoso será humilhado, e os olhos dos altivos serão humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, que é santo, será santificado em retidão. Então os cordeiros pastarão segundo o seu costume, e os lugares isolados dos gordos comelosão os estranhos.
Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado como se fosse uma corda de carro. Que dizem, avie-se ele e apresse a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se, venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai do que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes à sua própria vista. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justificam o ímpio por recompensa e tiram ao justo a sua retidão. Portanto, assim como o fogo devora o restolho e a chama consome a palha, será sua raiz podridão, e as suas flores se esvaecerão como o pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu contra ele a sua mão e feriu-o. E as montanhas tremeram e os seus cadáveres foram despedaçados do meio das ruas. Com tudo isso, não voltou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará um estandarte ante as nações longínquas e assobiar-lhes-á desde os confins da terra. E eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansados, nem claudicantes. Ninguém toscanejará, nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. E os cascos dos seus cavalos serão contados como pederneira, e as suas rodas como um redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Rugirão com os filhos de leão, como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e levá-la-ão em segurança, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, com o bramido do mar. Se olharem para a terra, eis trevas e pesar, e a luz escurecer-se-á nos céus. O comentário que eu gostaria de fazer nesse capítulo 15 de 2 Nef está em 2 Nef, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Portanto, o meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento, e os seus nobres estão famintos, e a sua multidão está com sede. E lá em Oséias, no Velho Testamento, capítulo 4, versículo 6, diz assim: O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Então, nós sabemos que o conhecimento, ou a falta de conhecimento, a ignorância, nos coloca em verdadeiros cativeiros. Mas aqui, falando no sentido espiritual, qual seria o conhecimento mais importante que eu e você precisamos ter? Nós sabemos sim que devemos ter nosso estudo secular, devemos estudar as escrituras, devemos estudar sobre leis e outros países, mas qual é o conhecimento mais importante? E no sentido espiritual, aqui está falando que por falta de conhecimento o povo foi levado para o cativeiro. Qual seria o conhecimento-chave que vai ajudar eu e você a não estarmos em cativeiro espiritual? Então, o conhecimento principal que eu e você precisamos ter é o conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo e a sua expiação. Este é o maior e mais importante conhecimento que nós precisamos adquirir e ter enraizado em nosso coração. Esse é o conhecimento mais importante. Esse é o verdadeiro tesouro de conhecimento que o Senhor prometeu, inclusive, em Doutrina e Convênios 89, as bênçãos da palavra de sabedoria. Esse é o verdadeiro tesouro de conhecimento. Ter o conhecimento que Jesus Cristo vive, que Ele é o meu, é o seu Salvador, é o nosso Redentor, que por meio dele nós podemos vencer nossas fraquezas, nossos pecados, podemos tornar limpos aquilo que está sujo, Ele pode tornar limpo aquilo que está sujo, Ele pode consertar aquilo que foi quebrado, Ele pode restaurar aquilo que foi destruído e Ele pode reiniciar da maneira mais a maneira melhor possível, a maneira mais eficaz possível, que vai realmente ter uma influência eterna na nossa vida.
Ele é um Deus de recomeços. E esse é o conhecimento mais importante que eu e você podemos ter. Em 1 Nef, capítulo 2, fala sobre Lamã e Lemuel, e tem uma passagem que fala algo sobre isso, sobre esse conhecimento. E diz assim: E assim Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra o seu pai, e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Então, o conhecimento, ele nos livra dos cativeiros, e ele também nos ajuda a não ser pessoas que murmuram. Aqui diz que Lamã e Lemuel, eles murmuravam por desconhecerem a maneira de Deus proceder. Então, a falta de conhecimento, ela nos conduz ao cativeiro e também pode nos tornar pessoas com maior tendência a sempre estar questionando, murmurando. Mas o porquê disso, o porquê daquilo? Como Lamã e Lemuel constantemente faziam com seu pai, que era o profeta. E falando sobre esses cativeiros espirituais, quais seriam esses possíveis cativeiros espirituais que eu e você temos que tomar cuidado? Tem um discurso do elder Quentin L. Cook, dado em 2013. Ele deu na Conferência Geral de outubro de 2013. E esse discurso, eu separei alguns trechos aqui para nós que falam sobre esse cativeiro espiritual. Então, começando, diz assim: as pessoas podem ficar escravizadas ou colocar-se em cativeiro não apenas em relação às substâncias prejudiciais que viciam, mas também a filosofias prejudiciais que criam dependência e nos afastam do viver reto. O afastamento da adoração do Deus verdadeiro e vivo para adorar deuses falsos, como a riqueza e a fama e a conduta imoral e iníqua, resulta em cativeiro, com todas as suas manifestações insidiosas. Isso inclui o cativeiro espiritual, físico e intelectual, e às vezes resulta em destruição. Então aqui ele fala alguns tipos de cativeiro que nós podemos estar e cair. É o cativeiro espiritual, físico e intelectual. Então, voltando lá para a Escritura, o que pode nos levar a esse cativeiro? Vamos ler de novo? Portanto, meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. Lembrando que o conhecimento mais importante que eu e você precisamos, e que é esse conhecimento que vai nos libertar dos cativeiros da vida, é o conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo e a sua expiação. E aí o elder Cook segue: o cativeiro, a subjugação, os vícios e a servidão vêm de muitas formas. Podem ser uma escravidão literal e física, mas também pode ser a perda total ou parcial do arbítrio moral, que pode impedir nosso progresso. Outros tipos de cativeiro são igualmente destrutivos para o espírito humano. E aí ele cita os tipos de cativeiros, possíveis tipos. Primeiro, os vícios que prejudicam o arbítrio, contrariam as crenças morais e destroem a saúde e causam um cativeiro. O impacto das drogas e das bebidas alcoólicas, da imoralidade, da pornografia, do jogo, da subjugação financeira e de outras aflições impõem aos que estão em cativeiro e à sociedade um fardo tão grande cujo tamanho é quase impossível calcular. E aí, segundo tipo de cativeiro. Segundo, alguns vícios ou predileções, embora não sejam inerentemente malignas, podem desperdiçar nosso precioso tempo que de outra forma poderia ser usado para alcançar objetivos virtuosos. Isso pode incluir o uso excessivo da mídia social, videogames e jogos digitais, esportes, recreação e muitas outras coisas. Então esse é o segundo tipo de cativeiro que nós podemos estar sujeitos. Terceiro, a subjugação mais universal de nossos dias, como tem sido ao longo da história, são as crenças ideológicas ou políticas que não conduzem com o Evangelho de Jesus Cristo. A substituição das verdades do Evangelho pelas filosofias dos homens pode afastar-nos da simplicidade da mensagem do Salvador. Quarto tipo de cativeiro que nós podemos estar expostos:
As forças que violam princípios religiosos sinceros podem resultar em cativeiro. Uma das formas mais detestáveis é quando pessoas justas, que sentem que devem prestar contas a Deus por sua conduta, são forçadas a participar de atividades que violam sua consciência. Por exemplo, profissionais da saúde que são obrigados a escolher entre auxiliar em abortos contrários à sua consciência ou perder o emprego. E ele termina da seguinte forma: nosso desafio é evitar todo tipo de cativeiro, ajudar o Senhor a reunir seus eleitos e sacrificar-nos pela nova geração. Precisamos nos lembrar que sempre de que não salvamos a nós mesmos. Somos libertados pelo amor, pela graça e pelo sacrifício expiatório do Salvador. Quando a família de Leí fugiu, eles foram guiados pela luz do Senhor. Se formos fiéis à sua luz, que é Jesus Cristo, seguirmos seus mandamentos e confiarmos em seus méritos, evitaremos o cativeiro espiritual, físico e intelectual, bem como as lamentações de ter que vagar pelo nosso próprio deserto, porque Ele é poderoso para salvar. Então, voltando aqui a 2 Nef 15, versículo 13, diz assim: portanto, meu povo foi levado para o cativeiro por falta de conhecimento. E reforço, o conhecimento principal que eu e você precisamos para não cair em cativeiro é o conhecimento sobre Jesus Cristo. O quanto eu e você conhecemos sobre Jesus Cristo? O quanto esse conhecimento poderia ser ampliado? Que coisas eu posso fazer a partir de hoje que vão me ajudar a aumentar o meu conhecimento sobre Jesus Cristo? Como que eu aumento o meu conhecimento sobre Jesus Cristo? Será que é apenas estudando sobre ele nas Escrituras ou existem outras formas de conhecer Jesus Cristo? Com certeza as Escrituras são a fonte primária para nós podermos conhecer Jesus Cristo, mas ele também falou que a maneira como nós conhecemos ele é guardando os seus mandamentos, é fazendo a sua vontade, é fazendo aquilo que ele nos pede nas Escrituras, colocando em prática, que nós verdadeiramente conhecemos o nosso Salvador. Então, que eu e você possamos tomar muito cuidado e ampliar nosso conhecimento sobre Jesus Cristo. Será que hoje eu sei mais sobre Jesus Cristo do que eu sabia na semana passada? Ou o conhecimento que eu tenho sobre Jesus Cristo é aquele conhecimento, o mesmo conhecimento que eu tenho já há 10, 15 anos, desde que eu entrei na igreja? Será que esse é o mesmo conhecimento? Sim, pode ser um conhecimento bom e muito importante, porque ele me trouxe até aqui. Mas será que esse conhecimento ele ainda é capaz de me manter nos próximos anos, nas provações que eu ainda terei que enfrentar? Lembre que o verdadeiro conhecimento ele vem por meio do Espírito Santo. Ele vem por meio do Espírito testificando o nosso coração que Cristo vive, que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador. O verdadeiro conhecimento da expiação de Jesus Cristo, ele vem quando nós aplicamos a expiação de Jesus Cristo na nossa vida. O verdadeiro conhecimento sobre como o Senhor é misericordioso é quando nós nos arrependemos diariamente e também em nossas interações nos esforçamos para perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos machucaram de alguma forma. É assim que nós realmente conhecemos o caráter misericordioso do nosso Salvador. Então, que eu e você possamos aplicar esse versículo 13 de 2 Nef 15. Não deixar sermos levados para o cativeiro por falta de conhecimento. Lembre-se, um conhecimento mais importante, todos são importantes, mas o mais importante é o conhecimento sobre o Salvador Jesus Cristo e a sua expiação. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar até aqui comigo. Muito bom saber que você conseguiu ouvir mais um episódio. Parabéns pelo seu estudo, pela sua diligência. Se você ainda não ouviu os outros episódios dessa série, o Livro de Mórmon Comentado, eu convido você a ouvir. Elas estão disponíveis, esses episódios são disponíveis no canal Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify, também no Telegram, no
Instagram e no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha aprendido alguma lição aí que possa ajudar a sua vida, melhorar a sua vida, o seu relacionamento com o Pai Celestial e que você possa se tornar uma pessoa cada vez melhor, mais feliz e mais abençoada em tudo que você precisar. Muito obrigado. Convido você a ouvir outras séries que temos no canal Caminho do Discipulado. Temos uma série sobre livros comentados em formato de audiobook que você pode ouvir. Também temos uma série que é sobre a vida e ministério dos profetas dessa última dispensação, tá ok? Você está convidado a ir lá, ouvir agora ou depois e tenho certeza que também vai ser uma experiência maravilhosa, tá bom? Muito obrigado, tenha um ótimo dia, seja muito feliz na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.